No livro de Salmos, no capítulo 19 de Salmos, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pus uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade, dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreiem de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eia-me, rocha minha e libertador meu. Uma finalização, nesse salmo maravilhoso. Ele, de fato, é uma rocha que sustenta toda boa construção. É o alicerce. Paulo falou: eu, como sábio arquiteto, coloquei um fundamento para vocês construírem sobre ele, e cada um escolhe como quer construir. Quem constrói a sua casa sobre areia, logo a sua casa vai cair. Mas esse é um fundamento muito sólido, e bem-aventurado é aquele que constrói a sua história em cima dessa rocha. Há pessoas que constroem sua história em cima de suas ilusões, dos seus sonhos pessoais, das suas fantasias, das suas desilusões, e a vida inteira correm atrás do vento. E um dia tudo termina, e não há mais o que fazer. A corrida foi vã, o caminho percorrido foi inútil. Bem-aventurado é aquele que escuta essa palavra e possa se sentir seguro, sabendo que os seus pés estão apoiados em uma rocha bem sólida. Esse mundo se apoia em fantasias e ilusões. Nada aqui e saguero, nada daqui nos traz uma segurança permanente. Até a segurança, ela é uma ilusão. A palavra de Deus fala que todo homem, por mais firme que ele esteja, ele é pura vaidade. E o salmista sabia, porque esse salmista era experiente. Não era um salmista inexperiente. Ele tinha experiência. Ele tinha experiência consigo mesmo, menos boas e más. E nós temos experiências conosco. E, para bem da verdade, se nós formos muito justos à luz da palavra, as nossas experiências conosco são mais do que boas. Quem é que pode purificar-se a si mesmo? O salmista fala: Senhor, expurga dos meus erros que me são ocultos. Porque até isso, ele confessava que além dos erros que ele via, tinha tantos outros que ele nem sequer conseguia ver. Esse salmista. O nome dele era Davi. Ele tropeçou em si mesmo, tropeçou na sua carnalidade, na sua paixão de homem. Mas também andou em lugares maravilhosos. Acertou, recuperou, conheceu a aflição, foi afligido pela vara da angústia, viveu escondido em cavernas, andou pelos desertos. Canhu. O que significa ser abandonado dos seus amigos, perseguido dos seus filhos, do seu filho? Então, ele tinha uma história, e ele sabia em quem havia se firmado no final. E é interessante, irmãos, porque no tempo desse salmo, a ciência ainda era muito incipiente. Se conhecia pouca coisa. E olha o que ele fala: os céus manifestam a glória de Deus. Romanos, irmãos, não com essa mesma linguagem, mas lá está escrito que o ser humano precisava olhar a natureza, a estrutura que está em torno de nós, observar a criação. Outro dia, eu li, olha isso aqui, em um segundo que durou. Nesse segundo a luz corre 6 vezes ao redor do globo terrestre. 6 vezes, já voltou aqui nesse pequeno intervalo de tempo. Então, a luz anda 360 mil quilômetros por segundo. Você já pensou nisso? Já pensaram que isso? Agora, se falarmos assim, um mês, quando a luz corre durante um mês, o espaço que ela percorre já fica tão grande que a gente não dá mais para calcular de cabeça. Agora, tem um aglomerado de galáxias que chama, acho que é Muralha de Hércules, que ele tem 100 bilhões de anos-luz de comprimento. Você sabe o que é isso? Sei, Volca Suber, depois você me explica porque eu não sei. É alguma coisa inimaginável. 100 bilhões. Ou seja, o espaço que a luz gastou para percorrer durante 100 bilhões de anos é o tamanho dessas galáxias aglomeradas chamadas Muralha de Hércules.
Nós temos que confessar uma coisa. Irmãos, para não acreditar em Deus, tem que fazer. Uma força enorme. Tem que esforçar. Tem que ter uma fé no nada menos. Mas tem que esforçar a fé bastante para acreditar no nada. Amém? E é isso que nós fomos ensinados. A acreditar no nada. Que tinha uma partícula energizada. Ninguém explicou que partícula é essa. Nem quem criou a partícula, nem quem a energizou. Que explodindo criou tudo. Você explode uma granada. Quem está perto morre. O que tiver perto, quebra tudo. E dali, não sai nada bom. Porque a segunda lei da termodinâmica fala que o universo tende à entropia. Tudo deixado ao acaso se desorganiza. Nada se organiza sozinho. Agora, ele observava essa criação. Ele falava, olha aqui, os céus manifestam a glória de Deus. Eu confesso Deus quando olho para o céu. Eu confesso. Na carta aos Romanos fala, olhando tudo isso, será que não era necessário que cada ser humano perguntasse, existe uma mente inteligente por trás disso? E que mente é essa? Quem é o autor dessa coisa tão inteligente? Austin. Homens antigos, irmãos. Eles não eram cientistas. Eles eram homens simples. Mas o Espírito de Deus neles conseguia despertá-los para coisas que o ser humano hoje não percebe. Sabe o que Jó falou um dia, no seu discurso com seus amigos, oprimido por eles? Ele que fez tudo. Ele que fez a ursa, o 7 estrelo. Sabe o que é isso? Aqui ele está falando, ele que fez as recâmaras do sul, são constelações que existem menos, e eles conheciam, porque elas estão no céu. Então eles davam nome. É tanto que lá na frente, quando Deus vai conversar com Jó, ele lembra o que Jó falou, só que fala como o autor, né? Eu quando pego um copo, eu sei que isso aqui é um copo. Agora se eu perguntar, quem fez? Isso aqui tem sílica. Tem vai-me, explicando toda a composição do copo, porque ele conhece. Então, quem fez as estrelas, conhece as estrelas, uma por uma, pelo nome, conhece, foi ele que fez. Então ele falou, o Jó, quem foi que fez? Quem conduz a ursa com seus filhos? Mas não tá falando do animal não, hein? Quem foi que fez os 7 estrelas? Vocês já leram isso aí? É constelação. Quem que pode quebrar os atilhos de Órion? Órion é uma constelação, salvo o melhor juízo. Essas são as conhecidas como as 3 Marias. Aí elas se juntam, elas são 3 assim, ficam juntas, então elas se movem juntas. Aqui chama de 3 Marias, é a constelação de Órion. E elas estão ligadas uma à outra por uma força gravitacional e se mantêm juntas. Ele perguntou o seguinte, quem quebra essa atração gravitacional? Quem é que pode ajuntar as outras estrelas também? Elas também têm uma força de repulsão. Irmãos, a grandeza do que Deus fez. Todo um físico estelar, um astrofísico sobe isso aqui, mas Jó, nem Davi, nem nenhum desses entendia nada disso. Mas confessava o autor. Confessava o autor! Eu não sei como que a obra foi feita, mas eu sei quem fez. E de glória, ele e os céus inteiros dão glória a ele. Só o homem que não dá glória a Deus. Os céus inteiros, irmãos. A coisa é tão bonita e tão perfeita, que é muito mais do que nós imaginamos. A gente não sabia isso. A terra que nós vivemos. Do lado de fora da terra aqui, ó. Nós estamos do lado de fora. A terra é um globo. Nós vivemos do lado de fora. A terra roda a 1.700 km por hora, no Equador menos 1.700 km. E nós estamos em cima dela. Nós nem percebemos que ela roda. Ela corre em volta do Sol a 120.000 km por hora. Olha aí, hein? Tá rodando no eixo. Ela corre em volta do Sol 120.000 km por hora. Mas não é só isso. A nossa galáxia anda 2,3 mil rios do QM, rumo a um desconhecido aí. Ninguém sabe onde vai. Será que dá para acreditar que esse negócio é o acaso? Será que um crente sincero não tem que dar glória a Deus quando sabe dessas coisas? Não, eu confesso que Deus é o autor disso aqui. Eu conheço. Romanos fala, se você perguntar, quem fez, você me acha. Fui eu que fiz tudo isso. É Ele! É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Quem é que projetou o corpo humano? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu vejo aí a obra de Deus. Não tem como negar. É muita inteligência. Como que pode esses planetas correrem um perto do outro, um não bate no outro, não para de correr? Você põe alguma coisa para rodar. O peão. Eu era menino. Jogava um peão no chão, puxava o piau. Rodava, depois ele caía. A força científica não tem força suficiente para fazer rodar essa Terra. Tá rodando, hein? Há tanto tempo. Até hoje não acabou a energia. Não pediu emprestada energia para ninguém. Corre em volta do Sol, a galáxia corre, e da onde vem essa energia? Aonde está o poder?
Aonde está o segredo disso aí? Os estudiosos da Grécia falavam que a terra estava sustentada por um homem em cima de uma tartaruga, coisa assim. E Jó, sabe o que está escrito em Jó? Deus sustenta. A Isaías também, Deus sustenta a terra sobre o nada. Você já leu isso? Ele nunca estudou ciência, mas ele conhecia o autor de todas as coisas, que inspirava ele para falar. Se Deus te inspirar, você vai fazer coisas bonitas na sua vida, e não vai errar seus passos, nem o caminho do céu. O caminho do céu, diz a palavra, é um caminho alto chamado salvação. Nem os loucos errarão, mas são para os caminhantes, aqueles que são daqui, gostam daqui, aqui, que eles se distraem. Mas nós estamos indo para nossa casa, e nós vamos nos distrair com as coisas excelentes de Deus, menos as palavras dele. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que ele estava falando? Ele estava reconhecimento, sabe o que é? A terra roda, é rotação. Aqui está a terra, aqui está o sol. Quando a terra está com essa face virada para o sol ilumina ela. Mas quando ela rotaciona, essa parte de cá ficou escondida. Não bate mais sol nela, menos aqui é noite. Então, o fato de existir dia e noite revela a sabedoria de Deus nessa criação, porque ele fez essas coisas. Isso gira todo dia. É um fenômeno bonito. A terra rodou mais uma vez. Não gastou combustível, não deu tranco, não bateu, não freou. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite igualmente. Enquanto aqui é dia, no Brasil, é noite. No Japão, amanheceu o Japão, anoitece no Brasil. Que organização, que gestão, que controle. O sistema não falha. Funciona por si mesmo. O homem busca o tempo todo um sistema chamado moto contínuo, onde as coisas funcionam e não precisa nunca mais parar. Mas tudo para. Acaba a energia, acaba a eletricidade, acaba o combustível. Mas o Senhor, Ele fez para durar o tempo necessário. Até que Ele vai levar a gente para conhecer uma outra instância da criação. Isso aqui é maravilhoso. Se nós olharmos o que Deus fez aqui, irmãos, se nós tivéssemos conhecimento científico para admirar o que Deus fez, nós ficaríamos extasiados, porque é muito grande. Agora, nós vamos ficar extasiados mesmo vai ser no dia que o Senhor nos levar para conhecer o que Ele fez lá em cima. Lá não tem sol, não tem terra não. Essa terra aqui, lá tem outro plano de criação. A diferença, quando nós chegarmos lá, nós vamos conhecer como que a coisa foi feita. Vai nos ensinar. Tudo o que ele fez, vai passar para nós, um dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Por isso que a associação da luz com trevas tem muito a ver com o Senhor. Vocês podem ver que essa linguagem foi muito usada, menos, e é usada. Foi usada pelo Senhor, pelos profetas. Ele mesmo falou assim: Eu sou o dia deste mundo. Dia não tem 12 horas? Ele perguntou. Eu sou o dia, eu sou o dia. Quem não anda de dia, tropeça. Quem anda de noite, tropeça, e nem sabe sequer onde tropeçou. Eu sou o dia, eu sou a luz. Eis que uma grande luz raiou na escuridão, espiritualmente falando. Quem está no pecado, é como alguém que está aqui, do outro lado do sol. Nada ilumina seu coração, sua mente, suas ações. Está em trevas. Por isso que Jesus é chamado, ele se intitulou, Eu sou a luz deste mundo. Quem anda de dia, não tropeça. Quem anda nele, quem conhece ele, quem se aproxima dele, as trevas naturalmente se afastam dele. Assim como, quando o sol se levanta, naturalmente a treva se afasta da terra. Quando Cristo se aproxima de alguém, as trevas aos poucos vão deixando essa pessoa, até que ele seja luz menos e não tenha mais trevas nele. Esse é o apogeu do crente. Diz Provérbios que o homem de Deus vai ser como a luz da aurora, menos, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E quanto mais a luz de Cristo estiver dentro de nós, isto é, quanto mais o Espírito Santo conseguir se acomodar em nós, a porção dele aumentar, menos as nossas trevas vão diminuir. Quanto mais de Deus estiver em nós, mais nós seremos dia e menos seremos trevas. Por isso ele falou: Quem anda de dia, não tropeça. Quem anda comigo, não tropeça. Iva, quer não tropeçar, ande de dia. Ande com Jesus. Ande segundo a palavra dele. Haja segundo a palavra dele. Como eu sei se eu estou andando de dia? Tem umas receitas fáceis. Vê se você consegue decorar. Quem anda com ele, tem amor. Quem tem amor, tem as seguintes características nele: não suspeita mal. Não é invejoso. Não se irrita facilmente. Crê em tudo que o Senhor faz. Fala. Não se porta com indecência. Tudo suporta, mas não suporta a injustiça, andalamente. Aí você vai perceber que a luz de Deus está te iluminando,
Se vê essas maravilhas é tão glorioso. Se esse salmista se extasiava quando olhava ao céu e percebia, é porque ele sabia, acima dessas estrelas, muito mais longe do que elas, eu sei que tem a morada do meu Senhor. E ele fala aqui embaixo: ó libertador meu, ele vai me libertar, e vai te libertar. Também, no grande dia do Senhor, nós vamos ser libertos. A terra geme, povo de Deus geme, o tempo está difícil, mas nós vamos ser libertos. Vamos sair da condição de animal para a condição espiritual. Encarnados, definitivamente interessante, irmãos. Vocês sabiam que João Batista, ao confessar Jesus, ele confessou exatamente nessa linha? Eu não sou a luz, ele é a luz, eu não sou a luz. É ele que é a luz. Os que habitavam no vale da sombra da morte viram uma grande luz nascer. Quem habita no vale da sombra da morte, quem está onde o sol não ilumina, quem está no pecado, toda pessoa que ama e comete pecado, o sol não brilha sobre ele, a sua luz. Assim, irmãos, Jesus é a nossa luz. Ele é o sol da justiça. Aqui, eu vi menos. Aqui, uma passagem que diz: pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. Isso aqui é uma linguagem poética. Fala que o sol parece o noivo que sai do sul quarto, do sul tálamo, e sai correndo com suas vestes reais sobre seu cavalo real. E essa passagem do príncipe perante o povo era uma coisa gloriosa. Eles ficavam admirados do porte do cavalo, do rei passando. Ele fala assim, ele estava comparando isso com o sol. O sol sai, parece que ele sai do seu quarto e corre pelo céu, e depois ele se esconde outra vez. Que coisa maravilhosa é essa obra que Deus fez, Jesus, irmãos. Sabe como que o dia de Deus é? O dia de Deus não é igual ao nosso dia. Vocês sabiam disso? Via M. Gênesis. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. A tarde e a manhã, o dia segundo. O dia de Deus começa de tarde. No Ocidente nós temos essa visão. O dia começa pela manhã. Mas, segundo Deus, o dia começa à tarde. Começa de tarde, anoitece, e depois quando o sol se levanta, então o dia está na sua plenitude. Nosso dia, eu acho que ele começou de tarde também. Porque Jesus, com 30 anos, foi que ele começou a pregar. Como ele viveu só 33, foi do Tardinha que a luz começou a brilhar perante todos. Foi de tardia. 3 anos ele pregou e transformou o planeta menos o inferno e o céu. 3 anos de pregação. E ele anulou 4.000 anos de trabalho de Satanás e todos os seus anjos. 3 anos de pregação, e ele mudou a história sua, para sempre. Ele é como o sol que sai do seu tálamo. No dia que ele sair, você vai ver, vai ser diferente do sol que Davi admirava tanto. No dia que o seu noivo sair do seu aposento real e se apresentar cruzando o céu, com sua multidão incontável de anjos, com trombeta de Deus, chamando você pelo seu nome, você vai dar glória. A Deus, o meu sol chegou. É Jesus na sua glória. É Jesus, 3 anos pregando, morreu e ressuscitou. E o nosso dia começou. Porque após a noite da sua morte, Jesus triunfante falou: todo poder me é dado, no céu e na terra. E agora ele governa a sua história. Se você crê e acreditar na proposta de Cristo, seja você crente ou não, aonde você estiver, o sol brilha dentro da escuridão do seu coração, da escuridão dos seus pensamentos. Tem pensamentos escuros? Que a palavra de Deus, o Espírito Santo, espante o pensamento. Ele tem proposta de paz conosco. A proposta do Senhor conosco é proposta de paz. Bem-aventurados são aqueles que entendem a grandeza da sua criação. Por que é isso? Irmãos, a palavra de Deus mescla aquilo que Deus fez com aquilo que está escondido. Está escondido? A pergunta que Deus fez para Jó: quem pode quebrar os atilhos de Órion? Você pode acabar com a força gravitacional que eu coloquei nas estrelas? Ora, Jó nunca saberia o que era força gravitacional. A Jó não adiantava conversar isso. Só falou assim: você sabe, essas estrelas não estão ligadas? Ninguém pode quebrar essa ligação. Você é ligado com Jesus? Ninguém pode quebrar essa ligação. E essa ligação vai ficar cada vez mais forte. Porque não são os atilhos de Órion, menos são as virtudes do Espírito Santo que vão te tornar gravemente comprometida e comprometido com Jesus. E quando se move uma, se move a outra. Aí Jesus fala sobre o jugo, aonde vai um, vai o outro. No jugo aonde Jesus vai, ele vai te levar junto. E ele vai te levar para a casa real. E por enquanto nós estamos aqui embaixo, ele vai te levar em lugares deliciosos. Cantamos o hino: há fontes de água viva. Tem água viva para nós beber. Aquela mulher falou: Senhor, não tem nem balde, e esse poço é fundo. Como que o Senhor vai tirar água? Porque ele ofereceu água viva para ela. Ele falou:
Se você conhecesse quem é que fala com você, e se você conhecesse o presente que Deus deu para o homem, você ia pedir para mim água, e eu te daria água viva. É a luz, é o Espírito. É o libertador. Chamado por Davi, libertador. Meu, rocha minha, o Senhor é teu libertador. Você não é escrava de paixões, nem de ilusões, nem desse mundo, nem dos seus fracassos pessoais. Porque fracasso pessoal sabe o que é? É adubo para o crescimento das coisas divinas em você. Fracasso não é onde termina sua história menos. É onde começa o renovo no seu caminho. E assim te anuncia essa palavra. Esse fracasso seu é renovo espiritual ao longo da sua jornada. Segue adiante. Foram as quedas de Davi, o sofrimento, as vergonhas, que moldaram nele um caráter. Foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu com Daniel, irmão. Pode ver. Os homens todos que Deus talhou no sofrimento se tornaram instrumentos confiáveis na mão dele. Se você quer ser talhado na mão de Deus, suporta as lágrimas. Tudo crê. Não jogue fora o cálice que está na tua boca. Não cuspa o cálice que você bebe. Biba itofim, amargando que seja beba. Porque assim, nós bebemos um cálice que amarga, depois nossa boca fica doce. O anjo falou com aquele servo de Deus: João, come desse livro. Aí ele comeu. Ele falou: e aí? Em meu ventre, amarga. Mas curioso que minha boca tá doce, igual mel. É isso, à medida que seu coração amarga com as provações, com os problemas, sua boca aprende a dar glória a Deus, você aprende a clamar a Deus com mais fervor, você entra dentro do santuário com mais facilidade, você já entrou no santuário do Senhor, você já conseguiu entrar no santuário de Deus? Você já conseguiu, irmã? Se você não conseguiu, olha, é uma boa propositura, é um bom propósito. Entrar no quarto, fechar a porta, desligar o telefone e falar: Senhor, eu vou ficar aqui até eu perceber que dentro de mim a luz está raiando. Se você fizer assim, você vai ter uma surpresa. Depois de algumas tentativas, vai chegar um momento que você vai estar de joelhos. Tudo vai estar igual antes menos, mas de repente, vem uma virtude de Deus. Entra dentro do seu coração e você vai cair num pranto. Você vai chorar um choro que você não está acostumado a chorar. Quando você levantar de lá, mulher, quando você levantar de lá, homem, você vai falar: bendito é o meu libertador. Hoje eu fui liberta da minha opressão. Que te faz chorar, a angústia que te aperta, tem uma receita hoje, prescrita pelo autor da vida. Vai buscar o Senhor nas recâmaras dele. O servo de Deus falou tanta coisa. A lei do Senhor é perfeita e refrigera minha alma. Você gosta da palavra de Deus, irmã? Você gosta? Ela refrigera sua alma ou te faz cansar? Você gosta de ouvir a palavra ou você se cansa? Quam é de Deus, refrigera a alma com a palavra. A palavra dele fica refrigerada. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o favo e o licor dos favos. Tem pessoas que abandonam a Deus para buscar riqueza. Troca a riqueza por Deus, não tem tempo para Deus, está muito ocupada. Está muito ocupado. Não dá para buscar a Deus. Mas aqui, ele fala que os tesouros dele são melhores do que o ouro fino, melhor do que o licor do favo do mel. Se você for lá buscar com calma, entrar nas recâmaras da comunhão e sentir que você tem um libertador forte, santo, amigo, e que espera a sua busca cada manhã. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos, é uma confissão bonita, não é, irmãos? Quem pode entender os próprios erros? Dificilmente um ser humano percebe toda a extensão do seu equívoco, da sua natureza, da sua arrogância, da sua forma de agir, de responder. Mas ele falou assim: além disso aqui, eu quero que o Senhor tire de mim aqueles que eu não estou enxergando, que meus olhos não vasculham, porque eu não consigo perceber. Isso aqui é sabedoria, e também da soberba guarda o teu servo. Eu acho que o pecado, o primeiro, ele passou por aí. A soberba, naquele diálogo filosófico no Éden, a serpente, que não é animal nenhum, você sabe, é o próprio inimigo que estava ali numa figura alegórica chamada de serpente, dizia: você pode ser mais do que você é. Você pode ser mais. Se você me ouvir, eu tenho coisa para te ensinar. Você vai conhecer o bem e o mal. Mas Deus falou comigo para eu não comer desse fruto. Eu não posso entrar nessa conversa porque ele falou que eu vou morrer. A serpente, você não vai morrer. É que Deus não quer que você conheça algumas coisas. Você vai ser igual a ele. Olha aí onde veio a soberba. A soberba
é um perigo. Ela faz o ser humano ter a falsa sensação de que ele é mais do que ele é. E o inimigo se delicia em fazer o ser humano achar que ele é mais do que ele é. É melhor você achar que você é menos do que você é. Como está escrito assim: você vai numa festa, não fica lá no primeiro banco, menos a festa de pessoas honradas. Você assenta no primeiro banco, chega uma pessoa mais honrada do que você. O dono da festa fala: você pode, por gentileza, sentar ali atrás? Porque eu estou com os convidados. Aqui, são pessoas importantes, lúcidas, e eu já guardei esse lugar para eles. Você vai ficar envergonhado, fica lá atrás. É mais bonito que o dono da festa fale: ei, você está tão longe, vem cá, você é meu amigo. Aqui perto de mim. Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Altíssimo Deus e Pai nosso, que estás no céu. No nome de Cristo Jesus, teu Filho, ajoelhamos aos teus pés novamente, Senhor. Agora para te dar graças por esse santo culto maravilhoso que tu preparaste para nós, nesta tarde. Amado Deus, o Senhor nos trouxe aqui para sentirmos Deus na nossa alma, no nosso coração. Porque a tua presença é grande para com aqueles que invocam o teu santo nome. Senhor, graças damos ao Senhor pela força que nos deste de aqui louvar o teu santo nome com os hinos. Uma oração foi levada ao céu a respeito das necessidades, Senhor, os pedidos que foram feitos. E nós cremos, por fé, que o Senhor no céu ouviu a nossa oração, ouviu o nosso clamor. Amado Deus, porque os seus ouvidos estão sempre abertos, atentos a ouvir o clamor do seu povo na terra. Graças damos ao Senhor pelos hinos cantados. Nós te louvamos com alegria. Te glorificamos, amado Deus. O Senhor merece honra, glória e louvor da nossa boca. Santo é o nome do Senhor. Damos graças, poderoso e eterno, porque o Senhor, nesta tarde, nos mandou do céu a tua santa e bendita palavra. Com sabedoria, com entendimento, com força tua. Damos graças porque tu deste força ao teu servo na condução deste culto, amado Deus, e também na pregação da tua bendita palavra. Ela, na verdade, Senhor, entrou em nosso coração com glória, com poder e virtude. Amado Deus, se alguma treva entre nós entrou, dissipa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que haja luz em nós, luz do céu, luz do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos sempre estar iluminados por ti, no caminho da vida, no caminho da salvação, com o direito da vida eterna. Glória ao teu nome. Graças, Senhor, também pela força que tu preparaste ao teu servo, na transmissão desse culto. Senhor, onde, com certeza, foi levado aos confins da terra, aos lugares mais longos. Senhor, esta palavra foi ouvida nesta tarde. Que todos possam com alegria, Senhor, guardar nos corações, com fé, com sinceridade, porque nos demonstraste nesta tarde, Senhor, aquele que é poderoso, que fez tudo, o céu e a terra. Aleluia. E também nos fez menos, nos construiu na tua presença gloriosa. Graças damos ao Senhor por tudo. Deus nos conduz agora aos nossos destinos provisórios, nossas casas. Guarda-nos, por amor do teu santo nome. Livra-nos, ó Deus, de tudo quanto não provém de ti. E enche a nossa alma da virtude e da glória celestial. Graças damos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo Jesus, o teu santo Filho bendito, para sempre. Amém. Glória a Deus.